A primeira grande notícia do ano sobre o Ebola foi a confirmação oficial de um surto na África, em 15 de maio de 2026, quando a CDC África confirmou o surto de doença pelo vírus Ebola causado pela cepa Bundibugyo, a BDBV, na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. A região afetada apresenta intensa mobilidade populacional e fronteiras terrestres com Uganda e Sudão do Sul. A notícia dizia que as áreas com transmissão confirmada ou suspeita incluem as zonas de saúde de Mongbiwalo, Ruampara e Bunia. Em 16 de maio de 2026, foram confirmados 2 casos importados em Kampala, na Uganda, relacionados ao surto da República do Congo. Na mesma data, a Organização Mundial da Saúde declarou o evento como emergência de saúde pública de âmbito internacional. O presente evento corresponde ao 17º surto de Ebola registrado no Congo e representa o maior surto já documentado de cepa Bundibugyo, que é uma variante rara do Ebola vírus. Esta é uma das espécies do gênero Ortoebolavírus, capaz de infectar seres humanos. Para esta linhagem específica do vírus, não existem vacinas ou terapias aprovadas atualmente. As autoridades confirmam dezenas de infecções e centenas de casos sob investigação, com uma taxa de letalidade média em torno de 50%. O surto desencadeou alertas globais e levou os sistemas de vigilância no Brasil a emitirem notas técnicas de prontidão, embora não haja registro de casos confirmados em território brasileiro até a data de hoje da gravação deste vídeo, que é dia 24 de junho de 2026. Não existem casos confirmados no Brasil até essa data. E nesta data de hoje, as informações mais atualizadas sobre o Ebola. É uma notícia que saiu ainda agora, 2 horas atrás, foi publicado que o Ebola chega a um país europeu, no primeiro caso fora da África, na atual epidemia. As autoridades de saúde da França anunciaram neste dia 24 o primeiro caso de Ebola do país. O paciente é um médico que voltou recentemente da República do Congo, o epicentro da mais recente epidemia da doença infecciosa. E a atualização de hoje diz que o vírus já se espalhou por 3 províncias do Congo, desde que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional em 17 de maio. Desde então, até a última terça, ontem, foram registrados mais de 800 casos e quase 200 mortes no país. Então essas são as informações mais atualizadas de como está hoje a situação do Ebola no mundo. E neste vídeo de hoje você vai saber o que é realmente o Ebola, qual que é o tratamento, os sintomas, as causas, como que é a transmissão, as fases de evolução da doença, o diagnóstico, a prevenção, como é o controle e qual que é a visão espírita sobre essa doença que está gerando mais uma epidemia. Como que o espiritismo explica o surgimento do Ebola? Quais são os motivos de haver essa doença? Por que que algumas pessoas precisam passar por isso? Saiba de tudo isso acompanhando este vídeo até o final. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a conferir esse vídeo até o final, a conhecer esse canal e também, se você gosta desses assuntos,
conheça a nossa playlist sobre as doenças da alma e do corpo, sempre trazendo aquela explicação da medicina tradicional e a explicação do espiritismo sobre o surgimento, como, por que uma doença acontece com alguma pessoa. Quais são os motivos que levam alguém a desenvolver determinada doença. Nós já temos por aqui muitos vídeos falando sobre diversas doenças, transtornos e sempre trazendo essa explicação do espiritismo, que traz sempre essa visão diferente de enxergar as coisas e sempre deixando uma reflexão sobre tudo isso. Tem muitos vídeos para você já conferir na playlist depois que assistir esse daqui. E hoje é mais um vídeo assim, onde você vai saber mais sobre o ebola na explicação da medicina tradicional e na explicação do espiritismo. E além desta playlist sobre doenças, nós temos muitas outras falando sobre outros assuntos também. Muitos assuntos sobre espiritismo, seus pilares, as suas crenças, muita explicação para quem quer entender melhor sobre espiritismo. Tem a visão espírita sobre outros assuntos que você pode encontrar aqui no canal. E também tem playlists sobre histórias de muitas coisas interessantes que existem no mundo e que talvez você não conheça, e é sempre bom conhecer sempre um pouco mais sobre alguma cultura diferente, um lugar diferente, uma história diferente que já aconteceu algum dia. Então aqui nós temos vídeos para todos os gostos que você pode conferir depois que assistir esse daqui. Entre aqui nesse canal e conheça tudo aquilo que nós temos, que com certeza você vai encontrar alguma coisa que você goste, que você sinta afinidade. E se não encontrar o que você está buscando, ou se você não entendeu alguma coisa direito, deixa sempre o seu comentário que eu venho te responder. Ou fazer um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu, ou respondendo melhor, esclarecendo melhor alguma coisa que você não entendeu direito, explicando melhor, trazendo outras informações sobre algum tema que nós já temos e que você gostaria de saber melhor. Seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui. Então já se inscreve nesse canal, já compartilha com outras pessoas que também precisam saber mais sobre esses assuntos e esteja sempre por aqui, porque todos os dias tem novidade acontecendo aqui no Diário da Vida. Então agora vamos ao nosso vídeo de hoje, conhecer melhor sobre o ebola. Vamos entender melhor como que é essa doença, o que realmente é essa doença, na visão da medicina e na visão do espiritismo. Por que acontece? Vamos saber mais sobre isso. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Então, vamos entender melhor como que é essa doença, o que realmente é o ebola. O ebola, anteriormente conhecido como febre hemorrágica ebola, é uma infecção viral grave, com altas taxas de letalidade, que historicamente variam de 25% a 90%, dependendo da cepa do vírus e do acesso a cuidados médicos precoces. A doença afeta seres humanos e primatas não humanos, como gorilas e chimpanzés. O vírus foi descoberto em 1976, durante 2 surtos simultâneos na região próxima ao rio Ebola, na atual República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. Ele pertence à família Filoviridae e espécies como o Zaire ebolavírus e o Bundibugyo elaboravírus são as mais conhecidas por causar surtos. O ebola não é uma infecção transmitida pelo ar. A propagação ocorre estritamente por contato direto ou indireto. A origem pode ser animal. Acredita-se que o hospedeiro natural seja o morcego da fruta. A transmissão inicial para humanos ocorre pelo contato com sangue, órgãos ou fluidos corporais de animais infectados. Também pode acontecer a transmissão humano a humano. Ocorre pelo contato direto com o sangue ou outros fluidos corporais, como saliva,
excreções, urina, fezes, suor, sêmen e leite materno de uma pessoa infectada. O vírus também pode sobreviver em superfícies contaminadas, como tecidos de pessoas sintomáticas infectadas, como roupas de cama ou agulhas, o que exige extremo rigor na desinfecção. É fundamental notar que os indivíduos infectados só podem transmitir o vírus quando começam a apresentar sintomas. Esta é a maior transmissibilidade em fases avançadas da doença e há a alta letalidade entre 30% e 50%. O período de incubação, que é aquele tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas, isso varia de 2 a 21 dias. Os sintomas costumam surgir de forma súbita, podendo evoluir rapidamente para formas graves e dividem-se em duas fases principais. A fase inicial são sintomas gripais, febre alta e súbita, fadiga extrema e fraqueza, dores musculares e nas articulações, dor de cabeça intensa e dor de garganta. Na fase avançada, os sintomas são graves e hemorrágicos. Com a progressão do vírus no organismo, o quadro se agrava rapidamente, afetando os vasos sanguíneos, rins e fígado. Os sintomas incluem vômitos e diarreias intensos, que levam a uma desidratação severa, erupções cutâneas, como manchas na pele, sangramentos inexplicáveis, internos e externos, como sangramento nasal, gengival ou nas fezes, e falência múltipla de órgãos. O diagnóstico do ebola só pode ser confirmado definitivamente em laboratório, utilizando amostras de sangue ou urina por meio de exames como o RT-PCR. Para pacientes com a cepa ebola vírus Zaire, o tratamento aprovado envolve o uso de anticorpos monoclonais, como Imazeb, REGN-EB3 ou Ebanga. Para outras espécies, como o Bundibúdio, não há medicamentos específicos, sendo o foco a terapia intensiva de suporte, como a reposição agressiva de líquidos e eletrólitos via oral ou intravenosa, a oxigenação e suporte respiratório, o controle rigoroso da pressão arterial e monitoramento das funções vitais. O controle dos surtos é complexo e exige uma série de intervenções de saúde pública, incluindo rastreamento de contatos, identificar rapidamente todas as pessoas que tiveram contato com um infectado, isolamento, manter os doentes isolados em centros de referência, equipamento de proteção individual, o uso obrigatório de roupas especiais e máscaras por profissionais de saúde. Enterros seguros, sepultamentos que evitem o contato direto com o corpo de pessoas falecidas. Vacinação. Até o momento não existem vacinas licenciadas, nem terapias específicas aprovadas para a cepa Bundibúdio. As vacinas e anticorpos monoclonais disponíveis foram desenvolvidas para a cepa Zaire e não possuem eficácia comprovada para a BDBV. Então, tudo isto é a explicação da medicina tradicional explicando sobre essa doença do ebola, o que é, os sintomas, as causas, os tratamentos. E agora vamos então à visão espírita. O que o espiritismo tem a explicar sobre essa doença? Por que ela surge? Qual que é o objetivo? Por que isso acontece? Para o espiritismo, o vírus ebola não é um castigo divino. Nenhum tipo de doença é considerado um castigo.
mas uma consequência das leis naturais e da evolução biológica do planeta. A doutrina entende epidemias e doenças graves como processos que impulsionam o progresso coletivo, alertando para a necessidade de transformação moral e reforma íntima da humanidade. O Espiritismo concorda com a ciência ao reconhecer a origem e mutação de vírus como fenômenos naturais. Contudo, amplia essa visão destacando fatores espirituais, por exemplo, leis naturais e evolução. Doenças como o ebola resultam de desequilíbrios ecológicos e da própria dinâmica evolutiva do planeta, que exige adaptação constante. Outro fator é provas e expiações. Enfermidades de grande impacto podem atuar como provas coletivas ou expiações, que são aquelas oportunidades de resgate de débitos do passado, permitindo o aprendizado e o amadurecimento espiritual. Quanto à dor e ao sofrimento, no que diz respeito a causas espirituais, a doutrina espírita pontua que a nossa saúde física está intimamente ligada ao equilíbrio da nossa energia vital e da nossa vibração. Quando nos distanciamos das leis de amor e caridade, tornamos-nos mais suscetíveis a adoecer física e espiritualmente. E também existe a questão da transição planetária. Doenças severas que assolam grandes massas são vistas como mecanismos que testam a solidariedade, a empatia e a resiliência da humanidade, impulsionando a evolução coletiva. Assim como nós vimos também no vídeo que já temos por aqui sobre a Covid-19 e a transição planetária. O que uma coisa tem a ver com a outra. E se encaixa na mesma explicação. As grandes epidemias que existem, tudo tem o mesmo significado, que é despertar essas iniciativas de solidariedade, de empatia. O que vimos muito acontecer durante a pandemia, onde o mundo inteiro lutou contra uma doença, onde vimos vários, inúmeros gestos de solidariedade. Então, um desses objetivos de haver essas epidemias é despertar essa solidariedade, essa humanidade, essa empatia nas pessoas em querer ajudar e oferecer algo para o próximo, nem que seja uma oração. E lá naquele vídeo da Covid, você pode conferir depois, se for do seu interesse, tem muitas explicações lá de vários espíritos bem esclarecedores, de muitos médiuns que falam sobre os motivos de estar acontecendo aquela pandemia naquela época. E naquele vídeo traz essa explicação também sobre a transição planetária, sobre a data limite já prevista por Chico Xavier. Está tudo bem explicado, bem fácil de entender, com muitas explicações bem interessantes naquele vídeo, que você pode conferir depois que assistir esse daqui. E ainda sobre o ebola, no que diz respeito à morte, o desencarne. O Espiritismo ensina que a morte não é o fim, mas a libertação do espírito. A forma de desencarne, mesmo que seja por uma doença aguda e dolorosa, ocorre segundo o planejamento divino e o merecimento de cada indivíduo. A transição para o plano espiritual de pessoas vítimas de epidemias é acompanhada e amparada por legiões de espíritos de luz, independentemente da gravidade da doença física. Ou seja, passar por um episódio de uma doença grave assim, antes de desencarnar, é uma forma de limpeza, onde o espírito vai ter a oportunidade de subir mais leve e mais limpo. Porque para o espiritismo, a doença é uma forma de limpeza. Muitos espíritas dizem que a doença ela é um tratamento de beleza para o espírito.
Então, nada acontece por acaso, nada acontece sem uma necessidade, sem um merecimento, e sempre tem um objetivo maior por trás de tudo aquilo. E sempre é para o melhor. Claro que para quem não entende, não conhece a doutrina espírita, é muito difícil de entender este tipo de explicação. Mas se você se dedicar a estudar um pouquinho da doutrina espírita, você vai conseguir entender melhor todas essas explicações. E como que o espiritismo enxerga o tratamento da doença? A visão espírita, ela nunca descarta a medicina tradicional. Pelo contrário, incentiva fortemente a busca por hospitais, tratamentos e ciência. A recomendação é aliar o tratamento material, como higienização, vacinas, medicamentos, ao tratamento espiritual, que é através da oração, equilíbrio mental e bons pensamentos, desta forma potencializando a cura. É aquilo que eu sempre falo. A medicina tradicional, ela vai cuidar do nosso corpo físico, do material, e o espiritismo vai cuidar da nossa alma, do nosso espírito, que é uma coisa que a medicina não tem como dar conta. É realmente um auxílio espiritual, uma casa espírita que vai conseguir tratar a nossa alma, que é onde começa a raiz de todas as coisas. Como os espíritas dizem que quando uma doença aparece no corpo físico, é um sinal de que o nosso espírito já está doente. Então, por isso a importância que eu sempre falo de manter bons pensamentos, de vigiar a nossa consciência, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas sensações, que é por aí que começa a entrar tudo na gente. É através daquele pensamento que começa a criar uma raiz de alguma coisa. Seja algum sentimento meio estranho, é através daquele pensamento que nós vamos definir uma ação que nós vamos cometer. E esta ação vai gerar reações que podem ser boas ou ruins. E que vai estar nos esperando no nosso caminho, logo ali na frente. Se não for nessa vida, vai ser numa outra. E às vezes, dependendo daqueles atos que a gente comete um dia, toda a reação disso pode vir numa forma de uma doença que vai se desenvolver no nosso corpo físico. Se você conferir os outros vídeos que já tem aqui sobre doenças, você vai poder entender melhor tudo isso, porque tem outras explicações nesses outros vídeos. Tem esse outro vídeo sobre a pandemia do Covid-19, tem muitas explicações interessantes, fáceis de entender, que vão te chamar para uma reflexão e vão te ajudar a entender melhor algumas coisas. Porque é a mesma explicação. O Ebola é uma epidemia que está se espalhando, assim como o Covid, que virou uma pandemia a nível mundial. A explicação é a mesma, do objetivo, das causas de haver esse tipo de doença. Ninguém passa por nenhum tipo de situação sem ser uma questão de necessidade e merecimento. Porque para muitas pessoas, a doença ela vem de uma forma diferente. Tem uns que a doença é tão grave que acabam desencarnando devido à doença. Tem outros que ela vem de uma forma mais leve, com sintomas leves e que melhoram em pouco tempo. E tem outros que passam por uma grande pandemia, assim como o Covid, que nem pegam a doença. Então tem um motivo de acontecer isso com diferentes pessoas, diferentes situações diante de uma doença. A doença pode agir de forma diferente em cada pessoa. E tudo isso tem explicações espirituais. Entenda melhor sobre esse assunto conferindo os outros vídeos que temos por aqui sobre espiritismo, sobre doenças, outras explicações. Tem vídeos muito importantes aqui que podem te ajudar a entender melhor como que é essa visão espírita. Tem os livros espíritas que podem te ajudar a conhecer o assunto e assim entender melhor como que essas coisas podem acontecer, como que funciona tudo isso. Então agora eu te convido a ficar aqui no Diário da Vida, conferir o vídeo sobre
a pandemia, que tem muita explicação bem importante lá, que pode vir de encontro a esse vídeo de hoje e complementar ainda mais essa explicação sobre essa outra doença que está se espalhando, que é o Ebola. Assiste um outro vídeo importante também, que é sobre a origem das doenças, por que elas acontecem, e que fala também sobre o perispírito, que é onde começa tudo. É onde nós trazemos os registros de tudo que a gente já fez ao longo da nossa existência. E é onde acaba se desenvolvendo alguma doença, que começa no espírito e acaba explodindo no corpo físico. Se você quer entender melhor sobre algum assunto específico que você não entendeu durante essa explicação nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu venho te responder, venho te indicar algum vídeo mais adequado que você pode encontrar aqui no canal, onde tem uma explicação melhor, mais fácil de entender sobre o assunto. Fica aqui e confere tudo aquilo que nós já temos nessas playlists aí, que é sobre espiritualidade, espiritismo, doenças. Tem muito conteúdo bem interessante por aqui que pode te ajudar muito a entender tudo isso. Já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos que teremos por aqui. Compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Deixa sempre o seu comentário, que é muito importante por aqui também. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia neste vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.